Olá, pessoal, bom dia. Muito bom estar falando com vocês aqui. Eu me chamo Gleice Lira, sou da empresa Clientiza, especialista em gestão de marcas nesse nosso varejo. Estamos aqui no BeConnect, o maior evento de varejos e franquia, no Bittencourt Cast, conectando vocês a todos esses nossos palestrantes maravilhosos e experiências do nosso evento. Hoje, muito obrigada, Kleber, pela sua presença. Vamos falar com o Kleber, da Qualiserve, e vamos fazer várias perguntas aqui para poder passar um pouco dessa nossa experiência para o mercado. Muito bom falar com você. Vamos começar falando um pouquinho de quem é o Kleber, né? E a sua jornada, o que trouxe você até aqui. Obrigado, Gleice, pelo convite. Prazer estar aqui no BeConnect, esse evento gigantesco, né? De 40 anos aí de celebração aí do Grupo Bittencourt, essa história dessas mulheres empreendedoras, raiz. Então é muito bom estar aqui trazendo um pouquinho aí dessa jornada de transformação digital para o varejo também, que a gente está muito próximo disso. Um pouco de conhecimento aí também para o pessoal, para compartilhar aí nossas histórias como empreendedor. E principalmente falar de tecnologia, dados e, obviamente, eu costumo falar que a gente está num SLA de quase 30 minutos sem falar de inteligência artificial. Sim. Agora, sim. Mas vamos falar sobre IA também. Vamos sim. Mas temos um início, né? E queríamos falar um pouquinho dessa sua jornada. Bom, minha jornada começou com 17 anos, 2 cavaletes e uma porta. Iniciei minha jornada ali no fundo de uma casa, montando computador. Na época, 70%, 80% do mercado brasileiro não existiam marcas, né? Eram computadores montados. Sim. Na época do início da minha jornada ali como empresa de tecnologia. Iniciei minha jornada aí como empresa mesmo, né? Saindo um movimento já de início da Qualiserve, ali em 2005. Esse ano a gente chega em 20 anos de história também. Nessa trajetória a gente nasceu dentro da Faculdade de Engenharia Industrial, fui estudante ali da FEI, me formei em engenharia, depois fui para a ciência da computação. E aí dentro dessa jornada a gente começou esse processo principalmente balizando em soluções de infraestrutura. Tivemos um grande desafio já em 2011 de movimentar ali uma infraestrutura para suportar a correção do Enem com o G1. E aí veio o nosso movimento já de nuvem com Microsoft, com Azure, né, que é a solução de nuvem Microsoft. E no momento que ninguém falava, né, de nuvem. Aquele movimento que nós tivemos de desafio, caiu no nosso colo, precisamos fazer. A prova do Enem passou por ser uma prova eletiva, né, para entrada nas universidades. E com isso a gente saiu de um volume de usuários, de pessoas ali inscritas de 4 milhões e sem perspectiva de qual que seria o número de acessos que nós teríamos sobre isso. Então, como você criar uma solução do dia para a nuvem? E essa estrutura, né? E essa estrutura de... E o Brasil era tinha os seus provedores aqui, os data centers muito centralizados, com alto nível de indisponibilidade, e foi num movimento que cresceu um braço nosso, né, mais voltado para hosting, para data center, que é a QualiHost, que essa empresa já hoje ela foi vendida. E dentro desse movimento a gente começou olhando um pouco do que nas nossas idas para os Estados Unidos e para outros mercados, que a tendência era cloud, a tendência era nuvem. Tá? E a gente trouxe isso como a solução para esse nosso desafio. E aí tivemos mais de 7 milhões de usuários acessando a plataforma, 350 mil acessos nos 5 primeiros segundos de prova. Veja agora a correção de prova do Enem no G1, 350 mil acessos simultâneos. Então, para poder aguentar uma estrutura como essa, somente uma solução escalável. Então, foi o primeiro teste à prova ali. Dentro disso, a gente veio evoluindo muito. Fortalecemos a nossa parceria com a Microsoft. Nosso trabalho de dados, que é o que nós estamos muito centralizados hoje, não pelo hype, mas muito pelo que a gente veio construindo nessa jornada. A Qualiserve focalizou muito dentro disso num movimento que uma outra empresa nossa do grupo, que é a Qualimedia, estava fazendo cobertura CPTM. Então a gente controlava os dados, fazia todo o processo de social listening e a Qualiserve era a empresa gestora desses dados. Né? E com isso a gente aprendeu como tomar decisão a partir do dado. Como que eu gerencio crise? Foi naqueles movimentos de Black Bloc, Festa Paulista, movimento político muito intenso no Brasil. E tudo isso eram, às vezes, ações orquestradas que estavam acontecendo por trás, no início das redes sociais também, né? Então, tudo isso começou a ganhar uma necessidade hoje, né, da gente poder ter essa acurácia, esse tratamento de informação para tomar de decisão, desde um fechamento de uma estação até mesmo
uma tomada de decisão jurídica do metrô. Sim. Enfim, sobre esses problemas políticos que estavam acontecendo. E aí eu queria te perguntar uma coisa. Nós estamos falando aí por volta de 2012, 2013. Não, aí já estávamos em 2015, mais ou menos. 2015. Quais eram, naquela época, os seus principais desafios para escalar? Né? Vamos falar um pouco de negócio. Para escalar, já que vocês foram, né, tão percursores, né, no movimento de cloud, enfim, naquele momento, né? Depois a gente fala hoje em relação a IA, nós estamos em outro momento agora. Mas naquele momento, qual era o seu principal desafio? Eu acho que o grande movimento ali, quando veio as redes sociais principalmente, o volume de dados aumentou drasticamente. As empresas estavam se digitalizando muito rápido. A gente tinha muitos clientes de assessoria de imprensa, clipping de notícia, né? Lembram-se bem, aqueles repórteres chegavam todos os dias, a gente tinha ferramenta para isso, e o volume de tudo isso acabou porque todo mundo estava se digitalizando. Então, algo escalável e algo que a gente conseguisse crescer sem onerar o custo era um grande divisor de águas. E muitas vezes isso a gente acabou levando o mercado para esse modelo, os nossos clientes, principalmente que estavam naquela estruturação física de servidores locais, para um movimento já em nuvem de virtualização consistente. Então a gente acabou entrando nesse modelo muito mais com uma condição hoje de escala, mas dando possibilidade do nosso cliente economizar e ganhar disponibilidade. Porque naquele momento o acesso remoto e a condição ainda era restrito. Sim. Mas já era um movimento assim, direcionado, principalmente porque a gente avalia muito o mercado dos Estados Unidos, eu olho muito Israel, agora é China. Então tem todo um movimento ali da gente olhar também fora do que estava acontecendo. Maravilha. E falando um pouco, né, desse case que, né, nós todos aí já ouvimos falar, a mania de churrasco, que foi um grande case nesse momento para vocês. Queria que você contasse um pouquinho dessa experiência e desse case para gente. Boa. Mania começou, acho que como grande parte das transformações, eu acho que das empresas acabam ocorrendo, né? Muitas vezes por um impacto, e aquele momento foi o impacto de segurança que eles tiveram. Isso eu estou falando de 2017 para 2018, então é algo que tem uma jornada que foi feita ali também. Eles entraram em contato conosco com uma dor, muita pulverização, ainda num momento inicial da rede, 37 lojas à época. Tá, né? eu ia te perguntar, quantas lojas naquela época? E o movimento de descentralização de informação, a matriz deles do Itaim, a franqueadora também ainda com poucos indicadores, uma concentração hoje de dados que não existiam, e obviamente a parte de segurança, que foi a parte que nós iniciamos essa camada de construção com ele. Né? A gente tem esse conceito de, hoje em tudo que a gente constrói com os nossos clientes, de confiança zero. A gente constrói um ambiente robusto, seguro e estruturado, e a partir disso a gente vai criando as relações de confiança e vai liberando esse processo. Por quê? É um desafio para todas as franquias, né? Eu acho que é um desafio para todos os negócios, segurança e gestão de dados. Exato. Né? E esse movimento hoje, o petróleo, vamos colocar aqui dentro do ecossistema do varejo, com certeza cada vez mais está sendo os dados. Né? São um relacionamento hoje do que a gente tem balcão para fora e o que a gente tem balcão para dentro. Né? E no Mania a gente começou a estruturar o que a gente tinha de balcão para dentro, inicialmente. Estruturar hoje, Mania tem quase 10 sistemas hoje rodando, né, dentro de operação de aeroporto. Eles têm 2 lojas dentro de shopping, então isso praticamente hoje no varejo não existe e não competem entre elas, porque são tickets diferentes e, obviamente, posicionamentos também diferentes. Acho que tem toda a estratégia também do próprio mindset que foi criado pelos gestores, né? Eles, enfim, são excepcionais dentro disso, e isso facilita para nós porque nós somos o elo de exponenciar essa estrutura de crescimento. Então, nós tomamos a primeira decisão de centralizar esses dados ali em 2017, 2018, trazer tudo para o ecossistema Microsoft. Então, a Microsoft, como nossa parceira, hoje podemos falar que é a ferramenta que gera maior nível de integração, e principalmente porque a saída desse dado, muitas vezes hoje, para tomada de decisão, ela vai acontecer no Excel, que eu brinco que é o principal RP do mundo, que todo mundo toma uma decisão no Excel. O próprio Power BI, para a gente poder olhar essas ferramentas, e muitas vezes hoje, todo mundo, as grandes empresas hoje, estão conectadas via Teams, via Microsoft 365. Né? Então, dentro desse ecossistema, a gente acabou tirando esses silos, essas estruturações, organizando essa esteira, né, de elevar eles à maturidade dentro do ecossistema, e com isso a gente chegou nesse case
que foi um case global com a Microsoft. A conferência de Dallas, o ano passado, da Microsoft, iniciou com esse case de maneira global. Vice-presidente, o Kevin esteve no Brasil, que é o presidente Digital Sales da Microsoft, responde para o Satya Nadella direto, trouxe isso também como um ponto forte e a gente acabou ganhando bastante visibilidade por essa construção. Então, acho que é um case muito bacana que reflete o poder, primeiro, eu acho que do varejo brasileiro, sim, potencial que tem de uma rede de crescimento com uma gestão muito eficiente e, obviamente, apoiado com tecnologia, e eles acreditaram. Eu acho que eles compraram a briga. E nós tivemos uma briga, a gente falou ali do começo da jornada, mas teve um ponto muito interessante, foi a pandemia. Verdade, bem lembrado. E aí, pandemia, você imagina uma rede em franco crescimento, fecha tudo, né? A gente tinha dificuldade porque nós atendemos as redes de shopping center também. Então, BR Malls e agora Alus, Sancar, enfim, as redes de shopping center a gente atendia. O próprio Mania, a gente estava nesse movimento de franco crescimento com eles e vamos a zero. Então, como que a gente se reorganiza com tudo isso? E as soluções para aquele momento de mercado, porque todo mundo, né, como bom varejista, precisava vender. Exatamente. Então, esse também foi um desafio grande na Qualiserve. Me conta um pouquinho. E assim, eu acho que mais do que vender, é se adequar para esse novo normal que a gente vivenciou naquilo, tudo fechado, como que eu vou para o digital, como me organizo. Quando você tem dados na mão, o movimento que o Mania de Churrasco fez, apoiado em leis e movimentações de gestão, foi muito preciso. E obviamente porque eles tinham o dado na mão. Para suportar uma rede com 2.000 colaboradores num movimento tão crítico, foi assim, majestruoso o que eles fizeram em termos de gestão, porque acabaram saindo muito mais forte pós-pandemia e, obviamente, menos impactado aí do que a gente observou em algumas redes. E dentro desse modelo, a gente observando tudo isso que a gente vinha numa intensidade forte, a gente tomou a decisão de vamos derrubar tudo e fazer tudo de novo. Por quê? Nós viemos com uma arquitetura definida aí de 2017 para 2018. Chegamos na pandemia, nós já estávamos numa mudança de tecnologia, de dados, de ferramental muito incipiente e muito intensa. E essa arquitetura para o novo crescimento, que eu saindo ali de 37, estava chegando a 80 lojas, mais ou menos, para o novo movimento de crescimento, ele não ia ser escalável. E eu precisaria dar um passo atrás e reorganizar. Naquele momento, a gente entrou num atrito, né? Porque você natural. Num momento de tensão com o cliente, você falar para ele, amigo, vou derrubar tudo e vamos ter que reconstruir. Até porque num mercado muito dinâmico, onde a tecnologia ela vai todos os dias tendo uma novidade, alguma ferramenta, né, mais veloz, mais eficaz, e trazer isso para algumas cabeças é sempre um desafio, né? E a Microsoft estava iniciando o movimento de Microsoft Fabric, que é um grande ambiente de dados hoje que a gente constrói, né? Novo. E com isso a gente direciona o cliente a gente refazer essa arquitetura direcionada a essa tecnologia. E muito porque a gente sabia que a gente precisaria escalar lá na frente e não passar as dores de um crescimento e ficar sempre tendo que voltar para poder ver o passado de algo que a gente não fez de maneira correta ou não está suportando mais essa estruturação de crescimento. Fizemos a virada, o cliente se desgastamos, mas acreditou mais uma vez na gente e com isso chegamos aí ao case o ano passado, escrevendo isso e sendo publicado aí junto com a Microsoft nessa exposição global. E, Kleber, me conta um pouquinho desse atual momento, né? Quais são os seus desafios para esse novo momento, essa nova jornada? Porque eu falo nova do ponto de vista, né, de crescente constância e crescimento. O que você enxerga aí que são os desafios agora nesse momento, com a IA, enfim, todas essas soluções que o mercado oferece? Eu acho que o mercado hoje ainda tem alguns pedágios, principalmente o mercado brasileiro, a ser pago, que eu costumo dizer também. Porque a lição de casa muitas vezes não foi feita pelas empresas da maneira que teria que ter sido feito. Tanto a nível de segurança, quanto a parte de infraestrutura. Os dados hoje ainda estão descentralizados. Eu tenho muitos sistemas dentro da cadeia do varejo hoje e pouca centralização. Quando você fala hoje de ambiente de data lake, data house, ambientes hoje de concentração de dados, são poucas empresas hoje que estão concentrando seus dados em tecnologias que deem com eles essa centralização e esse poder de utilização correta da IA. Todo mundo está falando muito de IA e inteligência artificial com automatização. E tá lindo falar sobre isso, mas muitas vezes isso está negligenciando, muitas vezes de uma maneira que o cliente também não conhece, né?
E isso acaba atrapalhando o desenvolvimento dele dentro dessa jornada. Então, eu acho que hoje estamos passando e vendo muitos clientes hoje que nos procuram, tanto pelos cases e a nossa atuação. A gente atua em várias verticais hoje, jurídico, varejo, indústria, prefeituras e governo. Então, a gente tem uma capilaridade e a gente consegue trazer o conhecimento dessas áreas e cruzar isso com experiências, porque o mercado financeiro hoje está um pouco mais avançado em termos de tecnologia, o varejo hoje está engatinhando, mas tem os seus movimentos, na verdade, hoje já bem consolidados. Então, a gente analisa tudo isso e vê que realmente existe um gap, né? Uma condição de segurança que não foi bem aprimorada, a infraestrutura que eu comentei com vocês no início do nosso papo sobre Enem, aquela estruturação toda e de como gerar escalabilidade. As empresas muitas vezes não estão preparadas para essa escalabilidade em nível de acesso. Nós temos Black Friday agora, né? Quantos casos a gente acompanha sucessivamente durante a Black Friday de indisponibilidade, problema, enfim, de um problema de infraestrutura, que isso já não deve mais existir. Que não deveria existir, né? Mais. Sem dúvida. Né? E o movimento de dados. Todo mundo está aplicando IA em praticamente tudo, e quem não está com uma estruturação de IA robusta dentro de casa, os colaboradores estão trazendo sua própria IA. Nós estamos criando um problema. Porque eu estou criando a Shadow IT, que eu chamo, né? O espelho, basicamente, da tecnologia hoje, porque cada um está levando sua ferramenta. Põe o cartãozinho de crédito dentro do ChatGPT, pega o dado da empresa e leva. Então, eu tenho um problema de dados. E de segurança? Uma segurança hoje que eu estou aqui, obviamente, sendo prejudicado por uma condição da privacidade do dado, que é da empresa, não é do colaborador. Perfeito. E as ferramentas hoje, por quê? Porque muitas vezes as empresas não conseguiram acelerar tanto para prover as ferramentas corretas, com a segurança correta e disponibilizar isso para o usuário, para o colaborador dele. E ele está dando o jeito dele, porque ele precisa ser mais produtivo, ele precisa ser mais eficiente no dia a dia, as cobranças estão cada maior, as metas estão mais arrojadas, e como que eu faço isso? Muitas vezes. Então, equilibrar tudo isso dentro de uma jornada é o que a gente vem fazendo com os nossos clientes. Perfeito. Eu falo que não tem bala de prata, né? Mas precisa seguir esse processo. E esse gap que está sendo gerado pelas empresas é assim, não é mais se vamos ou não vamos. Como ir. Como ir. E assim, é para ontem, não é mais. Então, esse é um movimento que a gente está observando aí no mercado. Kleber, o papo tá ótimo, mas eu queria te fazer uma última pergunta. E você aqui, como nosso patrocinador, me conta um pouquinho, né, desse momento junto com a Bittencourt, né, com o BeConnect. Conta pra gente aqui no Bittencourt Cast esse novo momento da Qualiserve com a Bittencourt, por favor. Bom. Primeiro, para mim é uma grande honra ser convidado também para esse movimento, tanto de patrocínio, eu acho que como parceria. Liana e obviamente a Cláudia, por tudo que eles construíram, é fantástico essa conexão com o ecossistema. E para nós hoje, a gente vem como parceiro da Bittencourt nessa provocação, né, pelos cases que a gente veio construindo, por esse movimento que a gente construiu também no varejo, essa nossa expertise que a gente criou lá desde o shopping center, as redes de food, a rede de varejo de uma maneira geral, a logística que atendem esses mercados também são clientes nossos. Então, a gente acabou conhecendo muito profundamente do ecossistema, né? E se conectar com a Bittencourt, para nós aqui é um ecossistema que conhece muito do negócio, com tecnologia, eu acho que é o casamento perfeito. Então a gente viu grandes oportunidades e a nossa grande condição aqui é de trazer primeiro educação para o público do que fazer, mas principalmente do que não fazer. Sem dúvida. E a partir disso a gente construir jornadas consistentes, direcionadas a dados, até a gente chegar na inteligência artificial. Perfeito. Kleber, muito obrigada pelo papo. Foi um prazer e uma honra tê-lo conosco. E vejo vocês no próximo Bittencourt Cast. Muito obrigada. Obrigado, gente. Obrigado, Gleice.